significado da igreja, o que é a igreja, sua natureza, sua vida, sua vocação e o seu serviço. Agora, por que é importante falar sobre a origem celestial? Aliás, dentro desse mesmo item aí, deixa eu colocar algo mais aqui, no mesmo item, não é ainda um outro item não. Podemos dizer assim, a igreja é realmente celestial, ou ela nasce do céu, ou ela não existe. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então a igreja não é aquele lugar onde pessoas professam uma determinada, um certo tipo de fé em Cristo, então decidem estar juntos e batalhar por uma causa comum, seja ela qual for. Isso não é a igreja. A igreja tem origem no céu, ela é celestial. E, consequentemente, ela é o que mais? Ela é separada de todos os povos e de todas as nações. A igreja é um povo único na face da terra. Lembre-se daquela profecia do profeta mercenário, vidente, chamado Balaão, que foi comprado para amaldiçoar o povo de Israel. 3 vezes ele tenta, e nenhuma das 3 ele consegue. Porque o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Pelo contrário, ele pronuncia bênçãos tremendas, porque ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. E do alto das penhas, ele vê Israel e ele pronuncia bênçãos ao invés de maldição. Ele queria amaldiçoar, mas ele não conseguiu amaldiçoar. E uma das coisas que ele diz, está em Números 23, verso 9. Do alto das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só. Um povo que habita só, separado. E não será contado entre as nações. Meus irmãos, que imenso privilégio. Primeiro no que concerne a nossa relação vertical mesmo, nossa relação com Deus. Não há nada na terra igual à igreja. Não há nenhum povo na terra igual à igreja. Israel está muito aquém do significado da igreja. Ele é um povo de aliança terrena de Deus. A igreja é o povo da aliança celestial de Deus. Há muita distinção entre Israel e a igreja. E, infelizmente, também nos nossos dias, essas coisas estão muito misturadas. Então a igreja é celestial, a igreja é separada. Nós só temos nessa vida, nesse mundo, Cristo e uns aos outros. Não tente falar dos seus conflitos interiores em consultórios de psicoterapia ou psicanálise. Ele não vai te entender nada. Porque nós temos conflito de 2 naturezas, carne e o espírito, que lutam entre si. E aqueles que não conhecem esse conflito, não conhecem essa batalha. Porque eles só têm uma natureza, é a natureza adâmica caída. Então só o cristão compreende o conflito do cristão, que é o conflito da carne e do espírito. Então a igreja é celestial, tem origem celestial, a igreja é separada, louvado seja o Senhor, e essa separação vai se tornar muito clara na parousia de Cristo, quando ele então separará entre as nações o seu povo. A igreja é triunfante, ainda nessa sequência, triunfante, ou seja, nada prevalecerá contra ela, porque nada poderia prevalecer contra o cabeça dela. E cabeça e corpo são um. Então a igreja é absolutamente triunfante. Ninguém derrotará a igreja. Ninguém prevalecerá sobre a igreja. Porque a igreja é o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Saulo tocou no testemunho do Senhor à igreja, o Senhor então se mostrou a ele na estrada de Damasco e diz: por que você me persegue? Porque ele estava tocando no próprio Senhor quando tocava no seu corpo. Então ela é celestial, ela é separada, ela é triunfante e ainda um último elemento aqui, ela é gloriosa. Ela foi então tendo origem celestial, tendo sido separada pelo Senhor, tendo a garantia por causa do triunfo do Senhor, de que ela também será triunfante, então ela necessariamente é gloriosa, porque o seu cabeça é glorioso. Cristo,
amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim ela é. Então, por que iniciamos com esse primeiro aspecto? Quádruplo ou quíntuplo aí, né, que citamos. Por quê? Porque, meus irmãos, que cuidado nós precisamos ter, especialmente os irmãos mais velhos, numa determinada igreja local, de reconhecer se houve realmente um novo nascimento. Daqueles que se achegam, digamos assim. Eu vou dizer por quê, qual é o motivo. Há muita conversão, 3 tipos de conversão, que não são conversões a Cristo. Primeiro, conversão intelectual. Conversão intelectual é dar um assentimento ou uma concordância a determinadas coisas. Ó Deus Pai, Pai de todos, Jesus, o Cristo, o Salvador da humanidade, e coisas assim. Uma conversão intelectual. Esse tipo de ensino me agrada, realmente testifica comigo, é isso que eu quero. Conversão intelectual. E não passa disso. Por que sabemos que não passa disso tantas vezes? Porque não há fruto na vida. Há uma união a determinados ensinos ou ideias e que não redundam em fruto de caráter na vida. E toda genuína conversão necessariamente implica em, o nome já diz, conversão, mudança de rumo e mudança de direção. Então, conversão intelectual é um perigo imenso. Ela não é conversão espiritual, ela não é conversão verdadeira. É conversão a ideias, a conceitos, a uma mensagem boa, importante. Minha família precisa ouvir isso. Se meus filhos tivessem ouvido isso, quanto que eu preciso? Não é? Conversão intelectual. Como nós vamos distinguir nessa linha tão delicada? De novo, frutos. Mudança de rumo, de direção. Metanoia, mudança de pensamento, arrependimento. Então, conversão intelectual não é conversão espiritual. Segunda conversão espúria, conversão psicológica. Que aí vai além da conversão intelectual. É aquilo que de alguma maneira embala a alma. Me faz tão bem a reunião, me faz tão bem estar com os irmãos, me faz tão bem os cânticos. A gente volta, a gente desliga das coisas e volta o nosso pensamento para Deus. Conversão psicológica. E por último, irmãos, conversão social. Então, de novo, aquele determinado grupo, relacionar com eles, é muito bom. Não tem nada socialmente falando melhor que isso. Porque olha aí os grupos da sociedade, como é que estão. Então, agora nós temos um convívio social muito bom. Conversão social. Todas elas são espúrias. A única genuína conversão é a conversão do espírito, da mente, do coração, a conversão do homem integral, que implica em mudança de direção. Por isso é tão importante as questões que nós colocamos. E a primeira delas, sobretudo, as outras são derivadas, né? A igreja tem origem celestial. Há um lindo texto em Filipenses 3:20, Paulo vai dizer assim: a nossa cidadania, a nossa pátria está, não é estará, o dia que o Senhor voltar. Não, é agora. A nossa pátria está nos céus, porque nós temos origem celestial. Nós nascemos do alto, meus irmãos. Nós temos uma nova natureza que foi implantada em nós. O próprio Cristo veio residir em nós pelo Espírito Santo. Então, nossa cidadania está nos céus. A cidadania brasileira ou qualquer outra é totalmente secundária. Nós temos uma cidadania principal. Digamos que nós somos aqueles que estavam aí, para usar uma figura, num avião e de combatentes, todos paraquedistas. Então, o território inimigo foi invadido e os paraquedistas foram soltos. E baixaram naquele território inimigo. Vieram lá de cima,
origem celestial, e desceram no território inimigo. A origem da igreja é celestial. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, irmãos, qualquer igreja local sempre será resultado, se ela tem realidade, de dores de parto. Se não há dores de parto, não há igreja local. Pense sobre o Senhor. Nosso Senhor sofreu as mais duras dores de parto para que a igreja nascesse. Não foi assim? Por que acharíamos que um testemunho do Senhor, esse que gerou a igreja, por que acharíamos que um testemunho do Senhor seria evidenciado em vigor, em realidade, em vida, por outro caminho, que não fosse as dores de parto? Nosso Senhor conhece isso tão claramente que então Ele anunciou para os discípulos o que nós já falamos. Se alguém quer vir após mim, ser meu discípulo, andar comigo, me seguir, em conhecer meus caminhos, a si mesmo se negue. Tome sua cruz, esteja com uma mente disposta a sofrer pela minha causa, a sofrer pelo meu nome, a sofrer pelo meu testemunho, a sofrer rejeição, a sofrer incompreensão, a sofrer calúnias. Igreja local, testemunho do Senhor, sempre é fruto de dores de parto. Agora deixe-me ler um texto pelo menos para os irmãos com relação a isso. Dores de parto do Senhor para gerar a igreja, tão claro, mas dores de parto dos seus cooperadores, para que a igreja possa não só nascer, mas possa ser edificada. Vários exemplos, né? Nós temos, todos basicamente. Qual foi a assembleia narrada nas Escrituras que foi gerada sem sofrimento? Lembre-se de Filipos, onde que Paulo estava? No cárcere, amarrado e açoitado. Lembre-se da carta aos Tessalonicenses, no meio de muita tribulação. Lembre-se da carta aos Gálatas, e assim todas elas. A igreja, como testemunho local do Senhor, ela sempre será resultado de dores de parto. Então vamos ler um texto sobre isso, em Colossenses capítulo 1. Verso 24, diz assim: agora... Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Que paradoxo, não é? Regozijo nos sofrimentos. E eu preencho, eu suplemento. Que palavra forte. Suplemento o que falta, resta, ou o déficit das aflições de Cristo. Vamos parar aqui um pouco. É um texto muito tremendo, não é? Porque nós podíamos, parando aqui, dizer, mas o que isso significa? O sofrimento, as aflições de Cristo têm déficit? Quando Ele completou sua obra, o que Ele disse? Ele disse, não tem déficit na minha obra. Ele disse, está tudo consumado. Não é? Quanto à obra dele. O que Paulo quer dizer? Que ele preenche o déficit das aflições de Cristo. Precisamos compreender bem, muito bem, porque é séria essa questão. Mas, graças a Deus, o versículo é muito claro. Ele vai dizer que preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, não na carne de Cristo. Porque o que ele realizou na cruz foi absoluto, foi cabal, completo, perfeito, aceito pelo Pai. Tanto é que ele foi ressuscitado. Não é? Então ele diz que essas aflições de Cristo, ele preenche na sua carne, agora ele ainda explica melhor. Olha lá, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então agora fica claro, não fica? Então vamos separar esses sofrimentos assim. Os sofrimentos de Cristo para a redenção estão perfeitos, completos e foram consumados. Nada pode ou precisa ser acrescentado. Mas, olha aqui, os sofrimentos de Cristo, as aflições de Cristo, para a edificação do seu corpo, para o ataviar da sua noiva, ainda não estão completas.
Ele ainda no seu trono, para usar essa linguagem, ele ainda está aflito, como diz aí. Por que ele está aflito? Em que sentido ele está aflito? Porque ele ainda não tem a sua noiva, adornada e pronta, com a qual ele terá uma coabitação por toda a eternidade. Então ele está aguardando esse casamento, e ele está aflito. Para usar uma palavra que ele usou quando foi celebrar a última Páscoa, ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. E essa mesma ansiedade aí que estamos autorizados a usar, porque foi a palavra que o Senhor usou, essa mesma ansiedade que ele tem no seu trono. Ele está ansioso que as bodas se cumpram, porque essas bodas permanecerão por toda a eternidade. Essa relação pela qual ele morreu ainda não está completa. Essa relação aguarda o seu clímax quando ele retornar. Então Paulo está dizendo: eu fui chamado para preencher o que falta das aflições de Cristo para o adorno da noiva, para a edificação do corpo de Cristo. Preencho na minha carne a favor da igreja, que é o seu corpo. Então, meus irmãos, estão vendo aí com clareza? Será que nós estamos, com a ajuda do Senhor, colocados na mesma posição? Será que nós estamos prontos a suportar as aflições de Cristo a favor do seu corpo? E queremos saber quais são essas aflições? A carta aos Coríntios é muito clara com relação a todas elas, especialmente a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E as outras cartas também, especialmente segundo aos Coríntios. Quais são as aflições que Paulo passou? Você quer ver alguma coisa? Vamos abrir. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Olha o verso 4. Vamos ler com atenção, porque não vamos poder fazer muitos comentários. 2 Coríntios 6, 4. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, servos, na muita paciência. Aqui é a palavra para constância. Nós temos sido constantes no que concerne a nossa vida e serviço ao Senhor junto aos irmãos? Nós temos tido disciplina no que concerne aos encargos que o Senhor tem nos confiado? O encargo na palavra, o encargo nos cuidados, o encargo nos relacionamentos. Nós somos aqueles que começam as coisas e nunca terminam? Sempre estão mudando de projeto, de plano, de assunto e de ideias? Na muita constância. Somos aqueles que em uma reunião estamos cabisbaixos, no Vale da Depressão, e na outra reunião no Monte da Transfiguração. Mas Paulo diz, na muita constância. Meus irmãos, ele não começa essa lista com isso aí por acaso. Porque se há algo que traz um impacto profundo na vida das Assembleias do Senhor, é a constância. São irmãos e irmãs que são constantes. Não é porque estão em todas as reuniões, não. É constantes em todos os aspectos. Constantes na firmeza, no compromisso, na dedicação. Não servem, por exemplo, os irmãos com a palavra numa reunião de mutualidade, vamos imaginar, porque ele está bem naquele dia. E outro dia ele fica desbaixo e calado, porque ele está mal naquele dia. Quem sabe está com dor de estômago, teve má digestão, dormiu mal. Não é? Mas ele tem aprendido a servir o Senhor em qualquer circunstância. Eu vou te dizer algo aqui também para você considerar. Até mesmo no partilhar a palavra do Senhor, quantas vezes nós temos que fazê-lo por compromisso, independente do que nós estamos sentindo ou não estamos sentindo. Como isso nos engana, meus amados irmãos. Pense sobre isso. Irmãos dizem assim, muitas vezes já ouvi, não estava em condições de compartilhar a palavra. Bem, se essa condição, essa falta de condição é devida ao pecado, tudo certo, trate então o pecado, arrependa-se, confesse ao Senhor o seu pecado. Mas se está ligado a qualquer outra coisa circunstancial, então é um erro. Porque se nós, por algum motivo que seja, às vezes ele não é nem discernido por nós. Simplesmente aquela coisa, não estou bem. Não é? Agora, as perguntas para nós. O Senhor permanece o mesmo? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, ou será para sempre? Segunda questão, a palavra do Senhor é a mesma?
A palavra do Senhor é a verdade. Se nós cremos que Ele é o mesmo e que a sua palavra é a verdade, e se Ele nos tem dado encargo no sentido de partilhá-la no nível que Ele nos tem dado, então nós temos que ter compromisso com Ele. E independente do que sentimos, nós temos responsabilidade para com Ele, para com a sua palavra e para com o seu povo. Isso é tão importante, meus amados irmãos. Aprendemos a 2 Coríntios 5, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Muito, muito importante. Que o Senhor nos ajude nisso. Isso não é hipocrisia. Deixe-me te dizer isso também, porque isso é confundido por muitos irmãos. Então eu não poderia falar, porque olha ali como está a minha condição interior. Estou aqui tão confuso, estou aqui com as minhas emoções alteradas. Né? Então se eu for falar alguma coisa, vai ser uma hipocrisia. E outros dizem assim, olha outro perigo, outra sutileza. Se aquilo não é realidade para mim, então eu não posso falar. Esse é um engano. Isso é um engano. Porque a realidade não depende se é a realidade para mim. Depende se ela é realidade. Então sim, eu devo falar daquilo que é realidade, mas um detalhe aqui, para que eu não seja hipócrita. Eu devo desejar de todo o meu coração, diante do Senhor, que essa realidade que eu falo seja a realidade plena no meu coração. Então que o Senhor nos ajude nisso também. Que não fiquemos aí cerceados por essa condição humoral, essa condição almática, essa condição emocional, que nos impede de servirmos plenamente o Senhor. Seguindo então o texto aí, na muita constância, ou na muita paciência, nas aflições, meus irmãos, nas privações, privação de comida, privação de sono, privação de conforto, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, que lindo, não é? No poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Sobretudo a palavra do Senhor é a arma ofensiva e acima de tudo a oração é a arma defensiva. Por honra e por desonra, ou sendo honrados e sendo desonrados, é o que ele quer dizer. Por infâmia, sendo infamados, e por boa fama, como enganadores. Muitos disseram de Paulo que ele era um enganador. Alguns o seguiam nas suas viagens para denegrir tanto a pessoa dele quanto a mensagem dele. Onde ele fala isso? Filipenses capítulo 1. Uns pregam a Cristo por inveja ou por porfia. Mas ele tinha um coração tão acertado com o Senhor que ele diz assim, se eles estiverem pregando Cristo, mesmo que seja por inveja de mim, ou seja por porfia, então que isso seja abençoado, que Cristo seja pregado. Que coração, meus irmãos. Então ele segue, como enganadores, mas sendo verdadeiros. E agora olha esses dois versos tão lindos, verso 9 e 10. Como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. De quem? Dos homens? De Deus. Como se estivéssemos morrendo. Pelo currículo que ele disse aí, não precisamos nem explicar, né? Uma vida dessa e dizer, mas será que isso é um servo do Senhor? Onde que está a prosperidade dele? Onde que está a bênção dele? Né? Mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos. Paulo entristecido, por que será? Ele vai explicar em outras passagens. Ele vai dizer, quem há que se escandalize, que eu não me inflame?
ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Entristecido por escândalos, entristecido por tropeços de irmãos, entristecido pela fraqueza das assembleias, pelas cartas que ele teria que escrever. Aos Coríntios ele disse: eu me propus a voltar a ir ter convosco somente se for sem tristeza, ele disse, porque eu não quero que a minha tristeza entristeça vocês. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, e finalmente, nada tendo, mas possuindo tudo. Que linda passagem, meus irmãos. É o paradoxo da vida cristã, não é? Então, quero ler um texto para você e gostaria que você colocasse muita atenção. Um irmão do século passado, que serviu ao Senhor com tanta genuinidade, tanta pureza, tanta clareza. Olha o que ele escreve. Quando o poder, o frescor e o vigor da vida divina são perdidos numa igreja local. Testemunho do Senhor em uma igreja local. Quando o poder, o frescor e o vigor da vida divina são perdidos, quer seja por negligência, decisões erradas, discórdias, divisões, frieza, formalismo ou perda do amor pela palavra. O único caminho de restauração é através de um novo batismo de sofrimento, arrependimento, lágrimas e dores. Dor de parto. Repetindo então. O único caminho de recuperação, restauração, é através de um novo batismo, assim ele chama, uma imersão de sofrimento, arrependimento, que citamos na sessão passada, lágrimas e dores. E ele conclui assim: é dessa forma que a segunda carta aos Coríntios é interpretada. Aí está esse servo aí em lágrimas e em sofrimentos, por causa da fraqueza dos coríntios. Então ele termina assim, escute: por todas as leis da natureza e da graça, uma igreja que não sofre pela sua vida é fraca e ineficiente.